Depois ele abre. Entrou. Aí, agora. Oi. Agora deu certo? Agora tá. Pouco. A luz está muito forte. Acho que eu vou tentar furar com a porta fechada aqui um pouquinho, apesar do calor. Vou mandar aqui de novo. Assim, mandar compartilhar lá. A Ana voltou. André, Michel. Tinha uma Mariana entrada também. Vou procurar com Mariana. Mariana não vou achar. Eu vou chamar os meus de novo. Beleza. E aí, mandando um salve aí pra essa galera que tá na live. Tá grande aí o sol, né? Aí pra curtir. Então, beleza, Tocané. Você importa se chamar pelo sobrenome? Não, né? Oi? Você importa se chamar pelo sobrenome? Não, fica à vontade, como você achar melhor. Tem gente que me chama de Falconeri mesmo. É, seu sobrenome mais característico, porque é mais fácil de lembrar. É. Leonardo tem muito Falconeri, só conheço a minha família mesmo. Então, eu te mandei aquele a dissertação lá que eu estava comentando com a galera sobre que a gente ia falar disso, né? Eu tenho um comentário aí pra ele. Ó, legal demais. Michel falando que o CBJJ legal demais. Foi um acompanhamento muito bom que a gente fez com o Michel durante alguns meses, antes do Fortaleza Open, né, que foi a primeira edição de campeonato CBJJ aqui, na capital do Ceará. E aí a gente trabalhou com ele, né, me procurou, a gente fez um trabalho de acompanhamento voltado para essa competição. Lutou muito bem ele, né. Ele coloca dever o título a ele, mas eu, como eu falei da última vez, eu costumo dizer que meu trabalho é deixar que o jiu-jitsu aconteça, né. Meu trabalho com ele foi deixar que o jiu-jitsu dele aparecesse e ele pudesse lutar bem, não é? O mérito é sempre do atleta, não é? Claro. Quem ralou a cara não tá depois chegar lá e ganhar. E não adianta nada o cara chegar calmo e não saber jiu-jitsu na hora, né? Ele vai fazer o quê lá na hora? Ah, tô calmo, mas e aí, vou pra onde? Eu não sei. Então... O Ali tava falando não sei se você assistiu Motivacionais dele. Ainda não. O cara chega calmo no campeonato.
chega tão calmo que ele até dorme, né? Hum. Já é até uma fuga, né? A forma que o corpo dele está dizendo para ele. Que ele não está legal para ele, que ele vai dormir porque ele está ali naquele ambiente. Uhum. Então, a tentação, galera, eu peguei para a gente, para eu discutir com ele dessa vez, foi analisada a personalidade do escultor, do Venice, né, 18 anos só, e eles responderam um questionário, foi analisada as características da personalidade deles através do nossa. Ruim. E avaliou-se a personalidade deles através do conceito, né, dos 5 fatores lá, que eu acho que você até vai conseguir explicar melhor do que eu estou falando eles. Você consegue dar uma página para quem fala. Ele quando ele faz uma avaliação, né, numa pesquisa sobre judocas, ele entra numa questão da psicologia que é o conceito de personalidade, né? Que é uma discussão que se tem, não é? Se a personalidade seria algo estável, que cada um tem desde a criança, desde a infância, e por ser estável não mudaria, então não teria sentido estudar algo que não muda, né? Como é que eu iria trabalhar, né? Porque sempre que a gente procura fazer algum estudo, ele precisa ter alguma aplicabilidade, né? Assim, senão ele fica um estudo meio inútil. E a outra questão é se a personalidade não tem nada fixo, se é alguma coisa que muda constantemente com o tempo, e que também ficaria difícil fazer um apanhado de algumas características, né? Ele acaba ficando com a posição que a maioria da psicologia que fica, que é um meio termo. Ou seja, nós temos algumas coisas que não mudam na gente ao longo da vida, e nós temos algumas coisas que são capazes de mudar, não é? Eu não sei se você já ouviu uma expressão muito usada no jiu-jitsu, e muitos kimonos fora, que é you can't teach heart, né? Como traduzindo, uma tradução livre seria, você não pode ensinar coração para a pessoa que vai lutar, não é? Ou ela tem coração, ou ela tem raça, ou ela não tem, ou ela é uma pessoa, por mais que seja tecnicamente, não tem esse coração. E eu não concordo com a frase, eu acho que é possível sim ensinar as pessoas a terem coração, né? Às vezes algum dispositivo psicológico nela faz com que ela possa se intimidar com uma competição, com um adversário desconhecido, né? Aquele velho dilema, eu treino bem na minha academia e quando chega na hora da competição eu não consigo colocar em prática aquilo que eu vi com o meu professor, né? Ou então eu desisto fácil, né? Eu sei quando eu estou numa dificuldade eu acabo desistindo fácil. Só que isso é possível, né? As pessoas podem fazer algum desenvolvimento interno, algum trabalho interno e encontrar esse coração, né? Encontrar essa dedicação, acho que não só para o jiu-jitsu, mas para qualquer atividade ou qualquer trabalho, né? Às vezes a pessoa pode ter uma falta de empenho em alguma atividade e isso sim ser trabalhado, né? A pesquisa que a gente está conversando, né? Nessa tese que foi apresentada sobre os judocas, ela chega a algumas conclusões que são voltadas para um trabalho com aqueles atletas, né? Conhecendo um pouco as características, como é que os professores, os técnicos, né, os orientadores podem ajudar aquelas características para que aquelas pessoas elas possam, no ramo que elas fazem, que é o judô, né, se desenvolver ainda mais. Essa discussão que você falou sobre personalidade chegou a ter, pelo menos mais de uma vez no nosso grupo lá de psicologia
E o consenso lá era igual você falou, acaba sendo uma certa personalidade, ela existe, né, uma personalidade que só que ela tem uma certa chance de mudança durante a vida da pessoa, e até foi dito lá que e a chance de um pouco não é muito fácil de mudar a personalidade, não é uma coisa muito fácil de mudar, porém quando se trabalha disso, pode ser evitado, principalmente quando acontece algum evento extraordinário que faz a pessoa de alguma forma, faz a pessoa, tira a pessoa ali daquele eixo que ela estava estabelecida e assim ela gera essa possibilidade de mudança da personalidade. E dentro da competição de jiu-jitsu, eu sempre costumo dizer para os meus atletas que o maior adversário deles são eles mesmos, né? Assim, tirando aquelas pessoas que começam a competir desde criança e que praticamente nasceram nesse ambiente competitivo, né? Eu acho interessante, tipo, eu estava viajando com a minha esposa esses dias e a gente tava na Serra Gaúcha e tinha uma apresentação lá de danças gaúchas, né? E tinha uma criança dos seus 6, 7 anos que dançava, cantava, fazia tinha uns marabalismos com boiadeiros, né? Com toda aquela questão gaúcha, o menino fazia muito bem e muita vontade no palco, né? Mas você pode colocar um adulto para fazer uma apresentação pela primeira vez, por ele ter passado anos sem fazer aquela atividade, ele tem um problema. A tendência daquele menino que cresce naquele ambiente é ele não se importar com isso, né? De estar no palco, estar exposto diante das pessoas. A gente pode fazer a comparação com a criança que começa a competir desde o início e que vai crescendo nesse ambiente de competição, né? Que a gente enfoca aqui a competição por ser um ambiente mais estressante, né? De maior pressão do que um treino, uma graduação. E aquela pessoa, aquela criança tende a crescer acostumado com aquilo. Só que o desafio é pegar a gente que, sei lá, começa a treinar um pouco mais tarde, na fase adulta ou até no master, e aí tem que lidar com um ambiente estressante novo, né? E que ele não foi preparado para aquilo, né? A construção dele, né? Independente dos teóricos mais da personalidade, dos teóricos que são contrários à personalidade, mas o consenso em nenhum momento foi pedido para ela passar por aquele ambiente, né, assim, de competição, de pressão, de olhar externo. Ela é uma experiência nova que ela vai ter que se virar um pouco só ali, né? Então, até que ela desenvolva as ferramentas, se acostume com aquilo, passe a naturalizar, não é? Aquele ambiente, isso pode se tornar um ambiente de sofrimento para ela e a tendência é fugir, não é? Aí pode vir lesão, pode vir, eu estou ocupado demais, pode às vezes deixar de treinar para não... eu sou um atleta que me desempenho bem com meu professor. Se eu ficar treinando regularmente, provavelmente vão me fazer um convite, né? E talvez a pessoa não consiga ter uma liberdade de chegar e dizer, olha, não me sinto bem para competir nesse momento, né? E às vezes podem gerar alguns outros tipos de desculpas, né? Mas existem também aquele caso das pessoas que verificam aquela dificuldade de ir para a competição e também vão se abrindo a um trabalho para aquilo, né? Como é que eu posso melhorar, não é? Como é que eu posso me desenvolver? A crítica que às vezes eu faço às teorias da personalidade, por mais que elas no trabalho não façam isso, é fechar a pessoa num rótulo, né? Você é tímido e aí acabou a conversa, né? Você sei lá, é colérico, né? Está muito em moda para alguns teóricos esse tipo de coisa, e aí você é fechado nessa característica, né? E quem é que não fica tímido num ambiente, numa roda onde você não conhece ninguém, né? E será que a pessoa mais tímida, nos seus amigos mais íntimos, ela não se solta um pouco mais, né? Então, eu acho que tudo se volta para um trabalho, né? Assim, é possível sim, como você estava falando, a gente poder trabalhar essas características, né? Mesmo que seja um trabalho mais demorado.
Mas eu queria comentar que ele primeiro falou de como que a criança é exposta desde os primeiros anos já ao contato com competição, né, e tal. Aí eu acho que a gente até entra naquela coisa da psicologia comportamental de sensibilização, né? A gente vai, ao expor ao estresse, a pessoa, né, o indivíduo, ela vai perdendo a sensibilidade a esse estresse, que é a competição. Uhum. O que a gente precisa ter cuidado porque não necessariamente a repetição do estímulo garante que ela vai perder o estresse, né? Ela precisa sempre trabalhar ou resolver alguma coisa. Né? Eu estava vendo um vídeo do Felipe Pena e ele dizendo que, não me lembro se foi às 10, às 20, mas foram as primeiras competições dele, ele perdeu todas no jiu-jitsu. Mas ele sempre acrescentava alguma coisa. Quando ele perdia uma competição, ele dizia, eu acho que eu preciso fazer uma musculação. Ele ia lá e fazia. Eu acho que eu preciso... Aí perdia. Eu acho que eu preciso fazer 2 treinos no dia. Ele ia lá e acrescentava mais um treino. Eu acho que eu preciso agora melhorar a minha alimentação. E ele ia lá e procurava um nutricionista, começava a se alimentar melhor. Porque se você repete o estímulo, não é? Alguma coisa deu errado e você volta para aquela mesma situação, fazendo de novo a mesma coisa, tem grande chance de você dar errado, né? É o velho dilema. Como é que eu posso esperar resultados diferentes se eu faço a mesma coisa, não é? Se eu não procuro mudar alguma coisa do meu resultado. Porque até psicologicamente, às vezes, é isso que garante ou que resulta um pouco, do tipo, eu ganhei campeonato porque eu estou comendo melhor, então eu vou agora sempre comer melhor. Né? Tem uma coisa que todos os campeões, né, assim, eles têm uma receita que eles criam para ganhar. Né? Tipo, eu preciso treinar tantas horas, eu preciso fazer isso. Eles não compartilham, mas eles têm uma receita. Nos esportes coletivos, eles socializam mais isso. Né? Só que, mais do que um resultado prático, de a gente fazer uma pesquisa científica e verificar se aquele método daquele campeão funciona ou não, o importante é que para ele funciona, ele acredita que funciona e isso dá uma injeção a mais para ele, né, de que aquilo ali tem algo que vai fazer ele ter um desempenho a mais. Né? Então, quando você volta para a competição e vai acrescentando algumas outras coisas, né, mesmo que seja no seu treino específico do jiu-jitsu, eu vou trabalhar mais, sei lá, uma guarda, ou vou trabalhar mais uma técnica de projeção de queda, o que quer que seja, isso desperta, porque você voltar ao mesmo estímulo, fazendo as mesmas coisas, tem uma grande chance de você repetir, né? De você até ir mal novamente por não ter uma modificação naquilo. Você entra num ciclo, em vez de ser uma espiral ascendente, né? Uhum. Você fica correndo atrás do próprio rabo. Exatamente. Você não resolve. E vai minando a confiança do atleta, né? Ele volta para aquilo e ele, ao invés de ele se acalmar e ir melhorando em relação a isso, ele passa a ter uma queda de confiança. Né? Pode às vezes nem ser a competição, pode ser um ambiente de treino dele, que mais do que aumentar a confiança, diminua a confiança do atleta. Certo. Eu não sei se... Eu não consegui entender muito bem quem é que você falou que deu essa declaração e de que foi acrescentando coisa. Felipe Pena. Eu também. Foi o Preguiça que você viu? Né? Foi. Preguiça. Aí ele fala isso mesmo. E aí ele foi... Aí quando ele estava perto de ganhar, ele chegou na cabeça, quase ganhando muito, aí ele começou a fazer isso também. Tá, eu já estou treinando 2 vezes por dia, e aí não está dando ainda. Às vezes eu preciso melhorar minha preparação física. Será? Não, mas acho que eu podia comer melhor. E é muito legal esse relato dele. Assim, eu acho mais interessante
dois pontos, né? Um, a persistência, a perseverança, a fome dele, né? Que não importa, bateu na trave, não, eu ainda quero, tentar de novo. Bateu na trave e queria, forçando para querer mais, e dois, eles não estavam batendo na mesma coisa que nós já estamos falando. Não foi só correndo, não é só treinar mais, é só treinar mais, é só treinar mais. Ele foi, não, o que, que eu posso alterar que vai mexer na balança, vai pesar a balança do meu lado. E assim, eu foi fazendo, muito interessante mesmo. E se você for olhar, não só o atleta que está numa posição como o Preguiça estava nessa, né, de começar a disputar os primeiros títulos dele, mas quem ganha e que volta para defender o seu título, muitas vezes insere novas coisas porque ele já não tem aquela garantia de que se eu voltar e fizer as mesmas coisas na competição, será que eu ganho novamente, né? Então, eu já vi alguns relatos, né, nessa época de pandemia que cortou a competição, de gente frustrada porque passaram o ano treinando e iam colocar em prática alguns melhoramentos que fizeram na sua técnica e não puderam porque as competições foram adiadas, né? Mas esse sentimento de que o que eu tenho não é suficiente ou não está bom o suficiente, ele é fundamental, ele é importante, né? Uma coisa que eu achei interessante na pesquisa, né? Voltando um pouco para o que a gente fala na pesquisa, o pesquisador ele pegou atletas juvenis, né, ali seus 15 para 19 anos, sexo masculino e feminino, né, fez uma avaliação, né, entrou dentro de uns critérios de personalidade, né, para tentar, diante dos resultados das pesquisas, colocar alguns atletas em determinadas características. Mas o que chama a atenção é o resultado, né? As atletas do sexo feminino, a maioria caíram no que, nesses 5 fatores, ele chamou de ser um fator de abertura, que seriam o quê? Pessoas mais obedientes, que não criam muito caso, que não criam muito rebeldia, né? Que iriam seguir nesse critério feminino, né? E que, do ponto de vista masculino, eles entraram numa característica que seria mais voltada para pessoas organizadas, que seria o componente de responsabilidade, né? Eles seriam mais vinculados com o esporte como objetivo, como uma meta. Então, teria uma questão de disciplina, de resiliência, de resistência. E é interessante porque isso traz uma característica que eu acho que é importante a gente discutir, que é contrária à nossa cultura brasileira. Os atletas que ganham, né, assim, que são referência, pelo menos nessa pesquisa, mas se a gente for olhar, isso volta para os outros esportes, são atletas organizados, né? O cara que é desorganizado, né, que baldeia, que bagunça a sua rotina, não é, que às vezes não consegue ter uma consistência, né, uma repetição, é difícil eles terem resultados, né? Mas aqueles mais disciplinados, aqueles que são mais organizados, né, eles tendem a ter um desempenho maior, né? Até o aproveitamento do treino desses caras fica melhor, né? E eu acho que isso é uma característica importante para a gente falar, né? A organização. Porque às vezes o próprio professor é desorganizado, né? Eu dou a aula de qualquer jeito e eu dou a mensagem de que viva o seu esporte de qualquer jeito, né? Não importa se você amarra a faixa, se o seu kimono está em ordem, não é? Porque às vezes esses detalhes eles levam para outra questão da posição, você ser detalhista, você ser organizado. A gente como professor, a gente tem noção que cada ato da gente está construindo, né, cara? Tá mudando alguma coisa. Então, a gente tem que dar uma aula muito, muito bem, assim, pelo menos, não que você vai planejar cada ato que você vai falar, mas pelo menos um modo geral, assim, que valores, criar valores ali para a sua aula que são firmes, né, bem estruturados, que vão direcionar onde a gente quer.
ali. Você estava falando aí, eu tive um insight, mas agora eu me perdi, já fui falar isso. Era da pesquisa, né? E foi observado também, diferentemente, comparado com outros estudos, que o fator de neuroticismo deles estava um pouco estava idêntico da população em geral, né? E é de esperar, comparando com outros estudos relacionados a lutas, principalmente, o valor de neuroticismo era mais baixo que a população em geral. Traduz para mim, que eu tenho um pouco de dificuldade desses termos, o que isso queria dizer, esse valor de neuroticismo mais baixo? Popularmente, esse valor de neuroticismo seria aquele velho nervosismo na hora da competição, né? O frio na barriga, a mão suada, esses problemas de ansiedade que às vezes a gente discute aqui que acomete o atleta pré-competição, né? De ele sofrer muito antes da competição com o resultado, com o que pode acontecer com ele, né? Eu imagino que isso, a diferença que teve com outras pesquisas, é porque a maioria das pesquisas não pega o público juvenil, que a gente pode pensar que estão tendo as primeiras competições, né? Mas se a gente pegar, sei lá, medalhistas olímpicos, né, do judô, né, pessoas que são acostumadas a disputar o campeonato mundial, eles tendem a talvez ter um nível de neuroticismo mais baixo, porque são caras que estão seus 20 e tantos anos, 30, alguns têm 10, têm 20 anos de competição ali nas costas, né? Então, esse nível ali é mais acostumado, sempre se vai ter algum nível de pressão e de ansiedade, né? Não dá para imaginar que alguém que vai fazer uma final olímpica de judô não esteja nervoso, né? Não, a competição mais importante do meu esporte, então a pessoa vai ter algum nível de ansiedade. Mas esse nível, né? Porque as perguntas não são voltadas para um campeonato específico, mas para os campeonatos, de uma forma geral, que aquela pessoa participa, então ele tende a dar um nível de neuroticismo mais baixo, né? Aquela molecada mais jovem está mais em cima, não é assim? Essa preocupação está tá mais em evidência para eles por serem, muito provavelmente para alguns deles, as primeiras experiências de competição, não é? De lidar com aquilo, né? Um detalhe curioso, né, até quando a gente vai para o jiu-jitsu, a maioria das competições elas são em arenas simultâneas, né? Então tem 5, 6, às vezes 4 lutas acontecendo, e aí basicamente a luta daquele atleta está voltada à equipe dele, à equipe do adversário, estão ali olhando, nem toda a equipe dele, porque às vezes tem mais de um na equipe lutando, então às vezes são os mais chegados da equipe que estão ali assistindo, ou estão ali gritando ali perto da área de luta, familiares, então é um público menor. Quando se tem lutas casadas, onde é uma luta por vez, a gente pode dizer que esse nível de neuroticismo ele aumenta, até para atletas em nível de faixa preta, porque todos os olhares estão concentrados para ele, não tem aquela coisa de que tipo, eu estou lutando sozinho ali no cantinho, ninguém está me vendo, né? É interessante o quanto isso, né, assim, quanto o desempenho pode mudar ou não pelo simples fato de ter alguém lhe assistindo ou não, né? Alguém que está treinando sem ninguém ver, e simplesmente o fato de alguém estar olhando e prestando atenção nisso, né? Como às vezes o desempenho de algumas pessoas cai. As competições maiores de judô, elas já caem no valor, porque, tipo assim, algumas de Gil também caem, né? Igual o Abu Dhabi Pro também já está tentando fazer um evento maior, assim, praticamente um show, né, relacionado ao evento. E, por exemplo, os Opens Open tem, vai ter um Paris Open, no Brasil. Aí as semifinais finais são igual você fala, são diferentes que você falou jiu-jitsu comparativamente, que elas são competições onde só os dois ali, né? Só os dois atletas vão lutar. É uma luta por vez, uma área fechada por vez, que ela está sendo televisionada, né? Transmitida por tudo. As competições de
da IJF, da Federação do Judô no YouTube. E mesmo com esse avanço que a gente tem nesses últimos campeonatos, a gente compara, não é? Com o judô, que é um esporte olímpico, né? Uma final de Olimpíada onde o mundo todo está vendo. Mas a gente pode imaginar que atletas de referência no jiu-jitsu, se a gente pegar, por exemplo, o Leandro Lô, ele pode entrar num shopping aqui em Fortaleza e passar desconhecido, né? Quem não for do meio não vai reconhecê-lo, né? E até mesmo nós se olharmos, vamos dizer, será que é o Leandro Lô? Não sei se é. A gente vai ficar na dúvida se é o cara ou não, né? Se a gente passar por isso. Se a gente pegar um Puxeixa, um Meregalho da vida, eles têm uma visibilidade em nós do meio que praticamos, que estudamos e que treinamos, né? Um judoca também, por mais que ele vá fazer uma final olímpica mundial, pegar um que me vem na memória, o Aurélio Miguel, ele vai tranquilamente no shopping, né? Mas se a gente sobe para um jogador de futebol, um jogador da NBA, né? Que uma final de Copa do Mundo, o nível de pressão e de visibilidade, o mundo inteiro para ver aquilo, né? Eu falo isso para a gente ter um certo padrão, porque às vezes até nos campeonatos mais escondidos, né, onde não tem essa questão de uma semifinal, de um Open, né, de um Abu Dhabi, não tem essa visibilidade toda. É um campeonatozinho curto, pequeno, para quem está iniciando, às vezes um faixa branca. Ali o cara às vezes já tem uma certa pressão que precisa ser trabalhada, né, que precisa ser verificada, que é essa questão de eu estar trabalhando em evidência, né? Assim, estão olhando para mim, né? É esperado que eu faça o meu melhor desempenho, se espera de que eu lute bem. E que às vezes nesses momentos é um momento que o cara trava, não é? Que ele não vem. Eu volto para a pesquisa. O que é que eu considero e tento trabalhar para justamente ser um antídoto para isso? A organização nos treinos, né? Se a pessoa não tiver uma organização firme no que ela faz cotidianamente, o que ela negligenciou vai assombrá-la aquilo, né? Provavelmente no dia, poxa, não estou treinando guarda, e se eu tiver que usar guarda agora, é provavelmente esse ponto fraco dela, que no meio dos pensamentos dela, poxa, esse cara aqui é grande que eu vou lutar, não é? E agora, o cara nunca fez questão de treinar a guarda dele no treino. Aí, de repente, ele viu um cara que é mais alto que ele, que é mais forte. Aí nesse momento, a guarda vira um fantasma, né? Se ele for um cara organizado, se ele voltar a treinar isso, isso tem de uma chance de que, ok, né, se eu tiver que ir, eu estou confiando nela. Minha guarda não vai me deixar na mão. É interessante essa aqui, porque o cara virar um leão de guarda, né? Provar que não, galera na academia. Essa ideia que você está falando aí, até já vi, a gente do jiu-jitsu fala ela, não é tão comum, você não vê, imagina que a gente não vê toda a academia. O que acontece? Durante o treino, a gente tem que se colocar nas situações complicadas. Eu já vi o Roger Grosso, eu fui no seminário, ele deu esse ideia. Imagina, deve ter ninguém na academia dele, bate nele na época. Isso. E aí o que ele faz? Ele pega e deixava os caras montados para ele. Entendeu? Eles Aí entra o ego, né? Se o graduado para ele fazer esse tipo de treino do Roger, ele chamar, vamos dizer, o faixa roxa, ele chamar o azul pesadão para montar nele, e ele, de repente, não conseguir tirá-lo de cima, o ego vai fazer com que ele, não, eu vou evitar esse tipo de situação, por mais que seja uma situação que esteja o desenvolvendo, né? Ou esteja fazendo ele melhorar. Mas o ego vai fazer com que ele procure justamente os pontos fortes dele. De repente ele vai travar o treino, de repente ele vai voltar para aquela posição que ele faz várias e várias vezes. E vai viver naquilo. Eu sempre gosto de uma comparação que tem a ver com isso, que
alguns crustáceos, eles têm um esqueleto externo, né, que quando eles vão crescendo, aquele esqueleto fica pequeno. Então eles quebram aquele esqueleto e por um momento eles ficam vulneráveis, né? Eles ficam só com só com aquela massa molezinha deles ali. Então eles vão se esconder atrás de rochas, né, de corais para se proteger dos predadores, até que um novo exoesqueleto deles se forme e eles fiquem mais protegidos, né? E essa comparação é um pouco com isso, porque o cara aceitar esse treino, eu vou, monta aqui em mim, ou então pega minhas costas, é aquele momento de fragilidade, né? Eu estou me colocando num momento de fragilidade, né? E que talvez eu vá sofrer muito por esse momento de fragilidade, mas que ele vai ter um crescimento, ele vai me tornar mais forte com o tempo, né? O segundo esqueleto externo que vem é mais forte, é mais resistente, é maior, permite que ele lide com as dificuldades de uma forma maior. Mas as pessoas às vezes não querem passar por essa vulnerabilidade, né? De tipo, eu vou começar a treinar algo que eu não sou um expert, mas que é fundamental. E os americanos têm muito isso, de às vezes treinar o ponto fraco para que aquilo não seja aproveitado. Se você vai subindo no nível de competição, o seu ponto fraco fatalmente vai ser exposto, né? Ali no começo, branca, azul, talvez dê para você lidar, mas quando você vai subindo para um nível de especialização de preta, você não pode ter muitos pontos fracos, né? Porque o seu adversário vai perceber isso e vai usar isso contra você. A nossa dificuldade tem que estar muito bem protegida para a gente conseguir lidar bem na hora de lidar com outro cara que vai procurar caçar para mostrar no momento, né? Então, a gente tem que desenvolver isso aí dessa forma. Até lembrando aqui, o Ali falou nesse documentário sobre isso, o André Galvão, se não me engano, o André Galvão, eu acho que ele falou, já vi ele falando sobre isso também, a gente se colocar na situação que nos complica, né? Como eu falei da nossa boa, né? A mim tem usado muito essa vista. Só vou na minha boa. Não, pô, só se coloca entra na boa do cara. Sabe que o cara é forte. Não vou deixar ele entrar que eu tinha que bateu. Treina. Ali você não tá para matar o modelo. Claro que na hora que ele entrar, você vai defender para matar ou morrer, mas bateu, tudo bem também. Não acontece. Mas infelizmente tem muita gente que, em vez de fazer de um treino algo de aperfeiçoamento de técnica, ele faz uma mini competição, né? Eu preciso finalizar o máximo possível e ser finalizado ou receber o mínimo de pontos possíveis. Mesmo que o bom treino, ele me fizesse colocar numa situação onde eu pudesse, sei lá, receber uma pontuação ou ser finalizado. Eu volto para a pesquisa, né? Essa característica, a organização. Se o cara ele é organizado no treino dele, né? Então vamos dizer que ele está tentando treinar de tudo ali, passagem, guarda, queda. Quando chega o momento de ele fazer, está usando esse exemplo da guarda. Quando chega o momento dele treinar a guarda, o cara que é organizado, ele não vai olhar e vai dizer, vixe, eu sou ruim de guarda. Não vai ter aquele papo de ego. Eu sou ruim de guarda, então eu vou pular isso aqui e vou voltar a treinar passagem, porque eu não quero ser humilhado. O cara que é organizado mesmo, ele vai fazer porque é o dia de ele fazer aquilo. Não tem conversa. É o meu dia de treinar aquele ponto e eu preciso treinar, porque essa organização dele é como se tornasse o mais importante. Não é assim? Essa coisa de ele passar, talvez, por vários pontos e treinar e ser um atleta versátil, sem muitos pontos fracos, é o que vai fazendo com que ele com que dite o ritmo do treino dele, não o ego necessariamente, né? Não ele chegar a isso. É como se ele tivesse muito mais obcecado, talvez no ajuste da posição ali, do que até no desempenho dele, né? O desempenho vai ser uma consequência, mas ele é meio que obcecado nisso. Eu tenho que ajustar essa pegada aqui, que não está muito ok. Ele tá obcecado nesse tipo de coisa. E essa obsessão dele é que vai fazer com que ele consiga os resultados dele, né? É que vai fazer com que ele chegue num nível
de luta, não é, em nível de desempenho, que vai fazer com que eles vençam o pessoal da categoria dele. Concordando com o que você está falando aí, o cara tem que estar preocupado, não é com o resultado no treino, é com a performance que vai ser trabalhada no treino. O que eu estou treinando hoje? O que eu estou treinando hoje? Ah, não, hoje eu quero só treinar minha guarda lapela. Não, aí você vai no outro dia. No outro dia não é mais a guarda lapela. A lapela está no dia anterior. Agora o que eu posso treinar? Não, eu vou com fulano que me amassa toda vez e vou chamar ele para a guarda. Ele vai me amassar, eu vou chamar ele para a guarda. Ele vai me amassar, eu vou chamar ele para a guarda. É até... Você está puxando até para o lado mais filosófico do jiu-jitsu, é a gente trabalhar o nosso espírito samurai. Trabalhar sendo mais técnico falando aí, mais tecnicamente, você está trabalhando a sua capacidade de fazer e conseguir na luta. Exatamente. Em outras palavras, é isso. Só que nem todo mundo ele entra nisso, né? Às vezes o ego vai fazer com que ele procure outras coisas e desperdice, não é, um determinado treino, né? Ele faça um treino em que nem o adversário treina, né? O popular, aquela pessoa que vai que trava um bola, um rola, uma situação. Nem ele nem o adversário estão treinando ali, né? Assim, eles estão perdendo tempo ali. Ele sai com um ego de que não foi finalizado, não fizeram ponto sem mim. Isso não vai servir muito para ele no futuro. Ô Falconeiro, fica de olho no tempo da live aí, só para antes da gente terminar. Tá, são 2h48 aqui no meu relógio aqui. Você acha que horas que a gente começou aqui? Na hora que você clica em cima de live aí, ele fala quanto tempo nós estamos. No ao vivo, é? Nós estamos com 42 minutos de live até agora. Tranquilo. Aí eu queria já te pedir para, na hora que você for dar end, né, você terminar, fechar a live, aí você publicar ou salvar o arquivo aí para depois ficar nas mídias também. Tá. Vou tentar aqui, qualquer coisa a minha esposa dá um apoio técnico aqui, que eu sou meio brabo nesse tipo de coisa de tecnologia. Que é para salvar quando terminar aqui. Mas está 42 minutos ainda. Eu te chamo. Obrigado a Ana que está presente aí, Johnson, meu aluno. Aí eu acho que o resto da galera vai ser o Ramiro, meu aluno também, meu companheiro aqui nas redes sociais. Webster. A Webster já deve ser conhecido seu. O Webster é meu professor daqui, grande faixa preta, cara muito sinistro, alto nível técnico. Adora uma cebola numa pizza, ele. Se você for comer uma pizza com ele, não sobra cebola, que ele come todas as cebolas. Um salve aí pro Webster, mais alguma coisa que você comentar aí, acrescentar? Quando eu cheguei nesse resultado da pesquisa, né, me chamou muita atenção, que é o que eu tenho insistido, essa questão de organização, né, do atleta. E ele me fez lembrar, que eu não sei se eu comentei na última live, um trabalho do James Clear, que ele fez um estudo da equipe de ciclismo da Inglaterra, que era considerada a pior equipe que existia. Não era tão ruim que tinham vergonha de vender bicicleta para os caras e ficarem associados à marca de bicicleta para esses atletas, porque eles perdiam tudo, né? Eles tinham um histórico de derrota de uns 100 anos, aquele time, né? Desacreditado. E mais ou menos em 2003 chegou um técnico que ele começou a fazer uma política de ganhos marginais, que era o quê? Ele, estudando tudo aquilo do ciclismo,
ele iria tentar acrescentar 1% de melhora em cada coisa. Desde o banco da bicicleta até o travesseiro que os atletas usavam para dormir, né, no dia dos treinos. Então, vamos melhorar 1% no travesseiro, uns shorts mais termodinâmicos para eles manterem mais aquecida a musculatura das pernas. Ele tentou fazer de 1 em 1% esse melhoramento e eles fizeram um salto, né, dessa equipe de derrotados para eles de 2008 até essa última Olimpíada, eles terem um ganho enorme nas medalhas de ouro, né? Assim, terem mais de 50% de medalhas de ouro serem ganhos por esse time e eles tornarem uma referência no esporte, né? Além de Olimpíadas, ganharem o Tour da França, que é como se fosse a Copa do Mundo deles ali. E isso me fez lembrar esses ganhos marginais, né? Esses ganhos de 1%, com essa porque somente é uma organização que vai fazer com que você ganhe esse 1%, não é, de melhoramento no seu esporte. Se a gente trouxer para o jiu-jitsu, né, como é que a pessoa vai melhorar 1%? Ela vai ter que ter uma organização, não é? E isso precisa ser do atleta. O atleta não pode colocar isso na conta do professor. O meu professor vai passar determinada posição, o meu professor me pediu isso, eu cumpro. Ele precisa tomar uma série de iniciativas, independente do professor pedir ou não. Não que ele vá ser autodidata, mas que ele não pode esperar que só o melhoramento dele venha do professor, né? Às vezes o professor até nota, mas é diferente quando o aluno chega até para o professor na aula e diz, fulano, me tira uma dúvida nisso, ou então me faz uma crítica disso, como é que tá ok? Porque às vezes se assume uma postura muito passiva nas aulas, né? Se o professor estiver passando e ele falar, eu escuto, eu corrijo. Mas parece que eu não pretendo chegar nele e fazer esse tipo de questionamento, né? Sobre um melhoramento de uma técnica, não é sobre uma dica. Tô querendo malhar, se recomenda alguma academia, se recomenda algum personal, algum nutricionista. Mas muita coisa precisa vir só do atleta, porque o professor vai estar ali com ele, sei lá, 2 horas, 4, dependendo da quantidade de treinos. Mas o restante do dia, que se ele está comendo ou não, é do atleta. Se ele está dormindo bem ou não, é do atleta. Se ele está bebendo ou não, é do atleta. Então, essa organização dele é que precisa estar em dia para ele ganhar esse 1%, né? Essa disciplina que ele precisa ter com ele mesmo para ele ir tendo esse melhoramento, né? Porque no seu nível, no nível dos pretos, vão ser esses detalhes que vão resolver, não é? Diferente de uma competição de faixa branca, né? É 1% que resolve a coisa, não é um detalhezinho que vai resolver a luta. E essa organização leva para uma palavra que eu acho que é importante a gente fechar e ir conversando ao longo das lives, que é a obsessão, né? O cara precisa ser obcecado, né? Ser detalhista, né? Assim, ser até mesmo chato com isso, né? De querer mais, querer mais. Ser realmente obstinado com o objetivo dele, né, Romané? Eu queria acrescentar no que você estava falando aqui, da passividade da aula, eu estava nessa técnica das minhas aulas, e é um conceito que eu aprendi com o empreendedorismo, né? Você nada a ver empreendedorismo com jiu-jitsu. Mas porque o cara que eu sigo de empreendedorismo, até o Flávio Augusto, ele fala de mentalidade vencedora, né? O que ele acredita que a gente, como que a gente acredita que tem que pensar para conquistar as coisas. E uma das coisas é protagonismo. Você assumir responsabilidade sobre os seus resultados, assumir responsabilidade sobre o que você consegue achar. Eu terminei de fazer e o cara controle sobre isso de alterar. E isso é você, em vez de ser coadjuvante na sua vida, durante a aula que você está fazendo, coadjuvante, você vai ser protagonista. É esse tipo de atitude que nós temos que tomar, assim, não só mas na vida. E seja pro bom ou pro ruim, a pessoa tá sozinha quando ela faz a prática, né, do jiu-jitsu. Às vezes ela tá sozinha porque
o professor não é tão bom, não é tão atencioso, e ela realmente está. Mas mesmo quando você pega uma boa equipe, um bom professor, você não pode perder essa dimensão de estar sozinho, né? Quando às vezes um professor, sei lá, passa um drill e estabelece uma quantidade de repetição, sei lá, vamos fazer 10 vezes para cada lado. A pessoa está sozinha ali. Se ela quiser contar 3, 4 e dizer fiz o suficiente, né? O professor não tem como contar aquilo ali, ei, não. Né? Não sei que seja um caso mais drástico. Mas na maioria das vezes, se ela quiser enrolar, ela vai enrolar ali a quantidade. Né? Ela está sozinha ali se ela quer fazer os 10 que o professor pediu, se ela quer só fazer 3, porque ela está cansada, ou se ela quer fazer 11, 12, para até fazer um pouco mais do que é pedido para ver se melhora. Né? Nesse ponto, a pessoa está sozinha. Né? E o interessante da pesquisa de ter focado nessa questão da organização, da disciplina, é porque isso é uma coisa de pessoa para pessoa, não é? Se o professor pode ser o máximo organizado, se o aluno for indisciplinado e for bagunceiro, ele vai ser um aluno bagunceiro, né? Assim, se ele não tiver uma atitude de se abrir para isso, e quando eu falo, não significa que a pessoa precisa ser organizada de uma forma geral. Tem gente que é muito organizada no trabalho, mas você vai olhar o armário, o quarto da pessoa, é um desastre, é um caos. Né? Mas a pessoa ela consegue olhar e dizer, aqui, nessa característica, nesse meu espaço de trabalho, eu preciso me organizar, eu preciso ser disciplinado para eu poder colher os resultados que eu quero. Né? Nesse ponto, a pessoa está só. Né? Assim, não vai ter ninguém pegando na mão ali, ó, vamos, faz. Né? Se ela não quiser, enfim, é uma atitude, é uma opção dela. Com certeza. Então, acho que é isso. Fechamos. Estamos com 52 minutos aqui. Ah, é? É. Pra mim, morreu. Eu não tenho mais nada pra falar. Se tem alguma coisa pra falar, pode mandar ver. Por mim, eu estou bem também. Então, tá bom. Ô, gente, muito obrigado. Para onde você assistiu esse vídeo, aproveite. Faço com muito carinho. O Foco Nele também tá caprichando aí, tá comecei. Nós vamos estar sempre feliz para vocês. Um abraço a todo mundo, obrigado Falconelli. De nada. Segunda-feira a gente está de volta, né? Às 2. Mesmo horário, mesmo bate-carro, mesmo bate-horário. Então, Pois um abraço. Obrigado. Tchau. Como é que eu salvo aqui, amor? Ele pediu para...